O som não vinha de explosões. Vinha de correntes, um arrastar baixo, metálico, constante, ecoando pelos túneis de concreto, enterrados sob colinas que não apareciam em mapas civis. Era um som antigo, quase medieval, deslocado naquele século de aço, rádio e motores a diesel. Mas era real, e cada elo que se movia carregava o peso de um segredo que não podia falhar. A guerra sempre foi feita de homens livres, enviados para morrer. Mas naquele lugar específico, naquele projeto específico, ela dependia de homens que não podiam ir embora, mesmo que quisessem. Não por ideologia, não por honra, mas porque estavam acorrentados ao próprio destino. O segredo não era anunciado. Não havia bandeiras, nem discursos. Ele existia no subsolo, longe das fotografias, longe dos cinejornais, longe até de muitos oficiais de alta patente. Para o mundo, aquelas colinas eram apenas terreno militar restrito. Para quem sabia, eram cofres vivos, cofres que respiravam, suavam e sangravam. Os prisioneiros chegaram de madrugada, em caminhões sem identificação. Não receberam explicações. Não precisavam. Os gritos dos guardas, os cães, o cheiro de óleo queimado e concreto úmido, diziam tudo o que precisava ser dito. Aqueles homens não estavam ali para cumprir pena. Estavam ali porque suas mãos eram necessárias, seus corpos substituíveis, suas vidas descartáveis. Eles vinham de lugares diferentes. Alguns eram soldados capturados. Outros, civis arrancados de cidades ocupadas. Havia engenheiros que erraram o lado da história, e trabalhadores que nunca escolheram lado algum. A guerra os igualou na mesma função: manter algo funcionando, algo que, se parasse, poderia alterar o curso do conflito. No coração da instalação, máquinas pulsavam como órgãos artificiais, geradores, compressores, eixos giratórios, que nunca deveriam parar. O calor ali embaixo era antinatural, um calor que não vinha do sol, mas do esforço constante de manter o impossível em movimento. O ar era pesado, misturado com vapor, óleo e medo. Respirar exigia esforço. Pensar, mais ainda. Os homens acorrentados trabalhavam em turnos que não obedeciam ao relógio comum. O tempo ali não era dividido em horas, mas em resistências. Resistir até o próximo apito. Resistir até o próximo balde de água turva. Resistir até o próximo corpo cair. Acima deles, oficiais analisavam gráficos e relatórios, sem jamais descer completamente. O segredo precisava ser protegido, inclusive de quem o tornava possível. Sabiam apenas o suficiente para executar ordens. Demasiado conhecimento poderia gerar perguntas, e perguntas eram mais perigosas do que falhas mecânicas. O que estava sendo produzido, protegido ou mantido variava conforme quem falava. Alguns diziam que era energia, outros, comunicação, outros ainda, algo mais abstrato: vantagem. Um projeto que prometia virar a balança quando tudo começava a pender perigosamente contra a Alemanha. Um último trunfo silencioso, construído na escuridão, alimentado por homens que não tinham escolha. As correntes não serviam apenas para impedir fuga. Era um lembrete constante. Cada passo lembrava o peso do elo no tornozelo. Cada tropeço era punido, não apenas pela dor, mas pelo atraso. E atraso, naquele lugar, era crime. A máquina não aceitava pausas. A guerra não aceitava falhas. À noite, se é que aquele conceito ainda existia ali, menos alguns homens cochichavam. Não planos de fuga, isso era fantasia. Cochichavam memórias. Uma rua, um rosto, um cheiro de pão quente. Pequenas âncoras mentais para não enlouquecer. Outros preferiam o silêncio absoluto, olhando fixamente para o nada, como se já estivessem mortos, apenas aguardando o corpo concordar. Os acidentes eram frequentes. Uma mão presa onde não devia. Um eixo que girava rápido demais. Um erro de cálculo causado por exaustão. Quando isso acontecia, o corpo era removido rapidamente. O trabalho continuava. As correntes passavam para outro tornozelo. O segredo permanecia intacto. Com o avanço inimigo em várias frentes, a pressão aumentou.
Relatórios chegavam com urgência crescente. O tom dos oficiais mudou. Onde antes havia frieza burocrática, agora havia ansiedade. O projeto precisava funcionar. Precisava estar pronto. Precisava justificar tudo aquilo. Os recursos desviados. O silêncio imposto. Os homens consumidos. Os prisioneiros sentiam essa mudança sem que ninguém precisasse dizer nada. Mais turnos, menos pausas. Guardas mais nervosos. Cães mais agressivos. O som das correntes ficou mais rápido, mais desesperado, como um metrônomo enlouquecido, marcando o compasso final. Alguns começaram a sabotar em silêncio. Um parafuso mal apertado, uma medição levemente errada. Pequenos atos quase invisíveis, feitos não por esperança de vitória, mas por recusa íntima. Um gesto mínimo para afirmar que ainda eram humanos, não extensões da máquina. Outros não sabotavam. Trabalhavam com precisão absoluta. Não por lealdade, mas por sobrevivência imediata. Sabiam que o castigo coletivo viria se algo desse errado. Naquele lugar, a culpa nunca era individual. Quando as primeiras explosões distantes começaram a ser ouvidas, abafadas pela espessura da terra, algo mudou definitivamente. Não era pânico. Era expectativa. O fim, qualquer que fosse, se aproximava. Alguns rezaram. Outros sorriram pela primeira vez em meses. Alguns choraram em silêncio. Acorrentados, sujos, esquecidos. Ordens foram dadas para destruir documentos, para preparar evacuação seletiva. O segredo não podia cair em mãos inimigas. Se necessário, deveria morrer com todos ali. A lógica era simples, fria, perfeita. Na última noite de funcionamento pleno, as máquinas atingiram um ritmo quase harmonioso. Um ronco profundo, contínuo, como um coração gigante prestes a parar. Os homens trabalharam até não sentirem mais os próprios corpos. Quando o alarme final soou, não houve anúncio. Apenas um desligamento gradual. Um silêncio estranho, quase sagrado. Alguns guardas fugiram. Outros permaneceram, presos à própria função. As correntes não foram removidas. Não houve tempo. Não houve compaixão. Quando as forças inimigas finalmente chegaram, encontraram o subsolo como um mausoléu industrial. Máquinas intactas e documentos queimados. Homens mortos e vivos, misturados no mesmo estado de abandono. O segredo estava ali menos, mais incompleto, fragmentado, silencioso demais para revelar tudo. A guerra seguiu seu curso. Os livros registraram batalhas, líderes, datas. Pouco se falou sobre aquele lugar, menos ainda sobre os homens acorrentados que sustentaram algo que talvez nunca tenha mudado nada. Mas em certas noites, quando o vento passa por ruínas esquecidas, alguns dizem que ainda se pode ouvir um som metálico distante. Não de máquinas, de correntes sendo arrastadas. Como se a história se recusasse a deixar aquele segredo descansar.